quando a gente vê lá a deusa tríplice, é um processo de ressignificação. O culto a Maria, então, nesse sentido, também funciona como uma espécie de uma centralização dentro de outros cultos politeístas que tem a figura feminina, né, a divindade feminina, como um ponto importante. Então, sim, a gente também vê que ao longo desses retratos aí que vão ser estabelecidos a partir do século II, Maria também personificando, né, trazendo para si características de divindades femininas dos cultos politeístas. Um bom exemplo. Leandro. Bom dia, professora. E a todos. Poderia o culto de Maria também ser um abafamento dos cultos das deusas gregas? Eu também leria dessa forma. Olha o que o Evangelho de Filipe diz. 3 mulheres costumavam andar sempre com o Senhor. Maria, sua mãe, sua irmã e a Madalena, que é chamada sua companheira. Pois Maria é o nome de sua irmã e de sua mãe, e é o nome de sua parceira. O Evangelho de Filipe faz parte do chamado corpus valentiniano, de cristãos gnósticos valentinianos. Ele vai fazer essa menção às 3 Marias. Então, Maria, mãe de Jesus, uma Maria, irmã de Jesus, que é até interessante porque os evangelhos canônicos fazem menção aos irmãos de Jesus, mas não nomeia nenhuma irmã. A gente há menção dentro de uma documentação extracanônica. E uma terceira Maria, que é a Maria Madalena. E é interessante porque ele vai falar, a gente lendo o material Corpus Valentiniano, não se prendendo apenas e tão somente o Evangelho de Filipe, a gente percebe que essas Marias funcionam como 3 manifestações da verdadeira consorte do Jesus Cristo, ressuscitado ou Salvador, como Jesus é constantemente denominado na literatura gnóstica. Então, a literatura gnóstica faz já esse processo de separação. Quando ela está falando desse Jesus da fé, esse Jesus da teologia, ele usa essas expressões, Jesus Cristo, Cristo, Redentor, Salvador, como uma forma, então, já de falar de um Jesus já que não é de carne e osso. Ele chama atenção a essa literatura sempre a uma parceira, uma companheira, que é a divindade Sofia. E é interessante porque a divindade Sofia, ora é descrita como a mãe do Salvador, ora é descrita como esposa. Essa Sofia, ela tem personificações, manifestações diferentes. Ela é, em outras palavras, uma deusa ou uma divindade tríplice. E isso eu chamo a atenção porque isso não é um fenômeno, isso não é uma novidade, uma criação dessas comunidades cristãs gnósticas. Vou botar aqui gnósticas para facilitar, né? Ou melhor, vou falar assim, desses cristianismos de base de vertente valentiniana, pronto. E esses cristianismos de vertente valentiniana, que tem, enfim, fazem parte desse ambiente rotulado, né, de forma genérica como gnosticismo, eles têm paralelos, quando a gente olha, com um ambiente cultural e religioso dessa antiga bacia mediterrânea. Eu até listei duas divindades aí, que são interessantes porque certamente vocês já devem ter ouvido falar ou visto na cultura pop, do ponto de vista mais recente. Uma delas é a Hécate, que é uma divindade grega e que está vinculada muito às fases da lua. Então, a partir da fase da lua, a lua nova, então ela é a jovem, a donzela. Né? A lua cheia, se a memória não falha, já está associado à mãe, a outra anciã. Então, quer dizer, são 3 fases. A Hécate apareceu, foi bem representada, essas 3 fases da Hécate, a deusa tríplice, na série da Netflix sobre a Sabrina. Eu assisti, confesso que eu não gostei muito, né, fazendo um rápido paralelo aqui, uma brecha, mas eu acho interessante porque a série trouxe essa representação interessante. A gente também vê essa divindade tríplice também aparecendo no Sandman, que esse sim eu já recomendo para vocês, acho que vale muito a pena. Então, quer dizer,
Então, são personagens de mitos distintos e que vocês conseguem perceber como que isso está sendo trabalhado. Então, cristãos estão inovando em ver essa Maria ou Sofia como uma divindade tríplice? Não. Uma deusa tríplice? Não. Mas fazem parte do contexto. Então, nesse sentido, é interessante até para a gente inserir como que essas reconstruções, essas recepções de Maria estão sendo construídas a partir de um diálogo cultural, de um diálogo religioso já existente, né, dentro dessa bacia mediterrânea. Lembrando que cristãos não estavam em Marte, não estavam numa bolha, mas estavam plenamente inseridos dentro do ambiente em que eles estavam ali convivendo, interagindo, enfim. Então, mas esse dado também é interessante porque a gente começa a perceber, então, raízes de um outro olhar sobre Maria, essa mãe de Jesus. Essa mãe de Jesus aqui está sendo reconstruída já como uma divindade. Ela está par a par com Jesus, com esse Jesus ressuscitado. Então, é um outro olhar.